Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Meu nome é Luiz Carlos Burgos. Vamos para mais uma aula, mais uma live que fazemos todas as sextas-feiras às 19 horas. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Cláudio, Paulo, Jean, Rogerson, Luiz Emílio, José Cláudio, Samuel. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos fazer um vídeo, uma live, sobre um multímetro antigo que eu tenho aqui, ó. Multímetro dos anos 60, né? Eu já vou mostrar para vocês com detalhes esse multímetro aqui. Tá, um multímetro aí dos anos 60. Esse multímetro aqui, ele é um Sanwa, né? Um Sanwa que é um dos melhores multímetros que tem no mercado, tinha no mercado, né? Que esse multímetro aqui é pesado. A caixa dele é de baquelite, era outro mundo de multímetro, né? Era outra coisa, era outra tecnologia, o negócio era feito para durar. Boa noite, Samuel, Marcos, Ícaro, Jean, o Jean já dei boa noite, Marcos Aurélio, Júnior, Jailson, muito boa noite a todos. Então, pessoal, antes da gente fazer a nossa live sobre teste de componentes usando esse multímetro aqui, se você não é inscrito no canal ainda, quem não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se e ative as notificações. E se você gosta do nosso conteúdo, quer ajudar o canal financeiramente, você pode tornar-se membro do canal clicando no botão Seja Membro, com uma quantia mensal a partir de R$ 7,99, cobrado pelo YouTube. Vocês têm acesso a vídeos, lives, cursos e promoções exclusivas para os membros aqui do nosso canal. Muito obrigado a todos que são membros, aos meus patrões, Ícaro, Jailson, deve ter mais por aqui no chat que eu não vi. Se você... Boa noite, José Mário, João Vieira. Se vocês quiserem fazer uma doação aqui para a live, né, vocês podem usar o botão do chat, o super chat aqui, ó. Você clica aqui, você pode mandar um sticker, um adesivo, um super chat, com um valor qualquer. Tá? Isso aqui é no cartão de crédito, é cobrado pelo próprio YouTube, tá? Até porque o YouTube fica com uma parte desse valor. Boa noite, Edilson. Almec. Essa marca é japonesa. O Sanwa. Então, Ícaro, estamos gravando o curso das fontes, tá bom? É claro que a gente vai lançar um de cada vez, que são várias fontes, e cada fonte tem umas particularidades dela própria, né? Então a gente vai, conforme a gente vai fazendo, a gente vai lançando aí para vocês, tá? Pessoal, então como eu falei para vocês, hoje a live vai ser sobre o multímetro Sanwa. Esse multímetro que eu tenho aqui é dos anos 60, né? Na verdade esse multímetro aqui era do meu pai, né? E depois ele ficou comigo. Eu usei muito pouco em assistência técnica esse multímetro aí, eu quase não usei, né? Mas é um multímetro excelente, tá? Muito bom. Pessoal, aproveitem as promoções que nós temos nas nossas lojas virtuais, que estão na descrição do vídeo. Nós temos cursos e livros técnicos com até 40% de desconto nesse final de semana, até segunda-feira. Aproveitem. Sim, Almec, essa marca é japonesa e é excelente. É o melhor multímetro analógico que eu já vi, tá? Esse aqui. Apesar de eu ter trabalhado pouco com ele, mas às vezes que eu trabalhei, espetacular. Pessoal, vamos ver o seguinte. Vamos fazer aqui. Vamos começar aqui, né? Bom, então os recados já foram todos dados para vocês. Boa noite, Rubens. Bom, pessoal, então eu tenho que mostrar para vocês aqui, ó. O multímetro, esse aqui, é o multímetro da Sanwa. Vou mostrar para vocês o modelo dele aqui, ó. Aqui no painel, aqui embaixo, ó. O modelo dele é o SH6302, né? Deixa eu pegar aqui, apontar para vocês, bem aqui no cantinho, ó. Aqui está o modelo dele, ó. 63D2, né? Eu falei 02, mas é 63D2, SH63D2. Ele tem sensibilidade de 20 kΩ por V em DC e 8 kΩ por V em AC, tá? E a resistência máxima que ele consegue medir é 20 MΩ. Tá? Bom, antes da gente usar, eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, ó. Ele tem, a caixa dele é de baquelite, É
É uma caixa bem pesada, bem durinha, tá? Não tem nada a ver com esses multímetros vagabundo analógico que tem aí. Então as escalas dele, ó. Ele tem a escala de vezes 1. Ele tem a escala de vezes 10K, que é essencial nos multímetros analógicos, né? Ele mede tensão contínua até 1000 volts, alternada até 1000 volts aqui, ó. E corrente, ele mede até 250 miliamperes, tá? Ah, mas ele não mede corrente mais alta? Bom, esse multímetro não. Sabe por quê? Porque esse multímetro aqui, ele é da época dos aparelhos a válvula, tá? Ó, aqui o modelo dele também. Ele era da época dos aparelhos a válvula. E como vocês sabem, os aparelhos a válvula têm baixo consumo de corrente. Embora as tensões que eles trabalham eram altas, a corrente que passava pelas válvulas era pequena. Por isso que esse multímetro aqui ele só vai até 250 miliamperes de corrente, tá? Muito bem. As pontas de prova. Os encaixes deles são bico fino. Aqui, ó. Bico fino. Então, eu tenho aqui algumas pontas de prova. Ó, esses aqui eram os encaixes originais dele, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Encaixe original. Bico fino. Aqui. Tá? Encaixe original do multímetro, bico fino. Esse aqui já não é dele, não é original. Não é original desse multímetro, mas ele encaixa também porque é bico fino, tá? Em relação à ponteira, essa ponteira não é dele, tá, pessoal? Essa ponteira aqui é meio fajutinha, mas é que a ponteira dele mesmo, original, quebrou. Aí eu tive que substituir por outra, né? Eu coloquei essa daqui, mas dá pra trabalhar legal com ela. Mesmo essa ponteira não tendo assim uma grande qualidade, mas dá pra trabalhar legal com ela. Aqui num dos cabos de... numa das pontas, né? Num dos cabos, tem uma garrinha jacaré. Essa garrinha jacaré veio com ele, tá, pessoal? Essa garrinha aqui veio com ele. Claro que não esse gato aqui que foi dado, né? Esse isolante, mas essa garrinha jacaré veio com esse multímetro, tá? Porque esse multímetro ele vinha com duas ponteiras, vinha uma garrinha jacaré também. E é isso. Então a garrinha jacaré a gente não vai usar por enquanto, né? Só se eu precisar grudar em algum componente. O cabo com a garrinha jacaré a gente não vai usar por enquanto. Se precisar eu pego ali. Pessoal, eu quero mostrar para vocês algumas particularidades desse multímetro, o que ele tem de diferente em relação aos multímetros analógicos de hoje em dia, esses made in China. Bom, esse multímetro aqui é japonês. Eu vou abrir ele aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Bom, já começa no parafuso dele. O parafuso dele é fenda, né? Mas olha o tamanho do parafuso. Olha o tamanho do bicho. São dois, um de cada lado. Lembrando, caixa de baquelite, bem mais dura. Bem mais resistente. Ela quebra também, tá, pessoal? Mas ela é mais resistente do que as outras. Então, tirando a tampa aqui, ó. Olha a qualidade dele. Tá vendo, ó? Olha os resistores que ele tem. Olha só. Olha o tipo de resistor que esse multímetro tem, né? Olha lá. Olha os tipos de resistores que esse multímetro possui. Não, esse grandão aqui é gambiarra. Esse aqui foi eu que fiz, tá? Eu coloquei esse resistor de um ohm aí, que eu precisava de um resistor grande desses, igual desses aqui não tinha. Aí eu coloquei esse, né? Para substituir numa das escalas, que é a escala de corrente, mas funciona. Ele tem até um varistor aqui, ó. Olha que interessante. Tem os resistores da escala de corrente e tem esse aqui também. Tá? Agora, uma outra curiosidade para vocês verem, ele tem uma bateria, uma pilha de 1,5 volt e ele tem, olha só que interessante. Hoje em dia nem existe mais, né? Vamos ver se eu consigo tirar ela. Aqui, ó. Bateria de 22,5. Olha só. 22,5. Aqui, ó. Pessoal, não existe mais essa bateria para vender. Não acha. A não ser que estejam fabricando na China, mas eu não vi mais essas baterias aqui. E por incrível que pareça, pessoal, esse multímetro aqui, ele... Vocês sabem quando que eu troquei essa bateria aqui, de 22,5? Eu coloquei essa bateria aqui de 22 volts e meio em 1989.
1989 que eu troquei a bateria. Foi essa. E ela tá ótima, ela funciona até hoje, tá? Essa bateria de 22,5 aqui funciona até hoje, que é a bateria que esse multímetro trabalha, tá? É que essa bateria aqui ela só é usada na escala de X10K, tá? Na escala X10K é uma escala que a gente usa muito pouco, tá? Então essa bateria dura pra caramba. Ela é de boa qualidade, ó. Olha quantos anos essa bateria aqui, ela tá boa ainda, tá? Aí você fala, ah, não, essa bateria é recente. Não é, essa bateria faz muitos anos que você não acha mais, tá? Não é agora, faz tempo que você não acha essa bateria para comprar. Então esse multímetro aqui utiliza esta bateria, além da pilha, né? Ele usa a bateria e a pilha, aqui ó. Bateria e a pilha, aqui ó. Bateria de 22,5 e a pilha de 1,5 volt, tá? Olha a robustez da chave seletora. Olha como é que é a chave seletora desse bicho. Deixa ele dar o zoom aqui. Olha a chave seletora dele, ó. Olha como é robusta. Vou virar ela para vocês verem, ó. Olha. É outro nível de multímetro, tá? Olha só. Então, esse multímetro aqui, ele tem essas particularidades, né? Ele tem caixa de baquelite, ele tem bateria de 22,5, ele tem resistores de melhor qualidade. Parafuso é fenda, não é parafuso Phillips. Tá? Então a gente vai usar esse multímetro aqui para testar alguns componentes, tá? Pessoal, antes de mais nada, eu tenho que testar o funcionamento das pilhas e da bateria de 22,5. Vou mostrar para vocês como é que a gente testa a pilha e a bateria de 22,5. Bom, o ohmímetro que tem no painel aqui, ó, essa última fileira aqui de cima, começa aqui, ó, no 0 e vai até aqui no 3K. Tá vendo? 3K. Então 3K vezes 10K, que é a maior escala que ele tem, né, dá 30 mega. Então na verdade ele alcança até 30 mega, só que não com muita precisão, né? Mas ele alcança até 30 megas de resistência. Vamos testar agora a escala. Vamos testar agora as pilhas e bateria. A gente vai colocar aqui, ó, as ponteiras, a vermelha e a preta. Pessoal, esse multímetro aqui, ele só não tem aquela alça que vem atrás, né, ó. Aquela alça que os multímetros de hoje tem atrás para deixar ele de pé, né? Então esse aqui, para você deixar ele numa posição que dê para vocês enxergarem, né, para eu deixar aqui nessa posição, eu teria que colocar um encosto aqui atrás, né? Então eu vou colocar essa morsa aqui, ó, que ela é pesada, uma morsinha de bancada pequena, né? Então como ela é pesadinha, ela vai segurar o multímetro nessa posição aqui, ó, para a gente poder fazer, para nós podermos fazer alguns testes, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais para trás, aqui, ó, tá? Pessoal, a primeira coisa, eu tenho que ver se a escala de vezes 1 está queimada, né? Então coloco o multímetro na escala de vezes 1 e eu vou segurar na parte metálica das pontas sem encostar uma na outra, desse jeito aqui, ó. O ponteiro não pode mexer. Se o ponteiro mexer, a escala de vezes 1 está queimada, tá? Esse multímetro não tem escala de vezes 10, ele tem vezes 1, vezes 100, vezes 1K e vezes 10K, tá? Então beleza. Como testar a pilha que ele tem dentro? Tem uma pilha de 1,5 volt. Você coloca na escala de vezes 1, encosta as pontas. O ponteiro deflexiona todo para a direita aqui, ó. E aí você ajusta o potenciômetro aqui. O potenciômetro aqui é bem leve, tá? Bem tranquilinho de você virar. Olha lá, o ponteiro chegando até o 0, quer dizer que a pilha tá boa. Então a pilha tá funcionando, né? Porque o ponteiro chega até o 0 e passa um pouco. Agora a bateria é usada na escala de X10K. Essa aqui, ó. Mesma coisa, você encosta as pontas.
gira o potenciômetro, olha lá. O ponteiro chega no 0 e passa, a bateria está boa. Tá? A bateria também está boa. Então, beleza. Então, já está tudo no jeito para a gente testar os componentes eletrônicos usando esse multímetro. Eu tenho uma placa aqui, só que essa placa é muito grande. Vou colocar o multímetro mais para cá, mais perto aqui que dá para vocês verem, mais perto da câmera, né? E aqui eu tenho uma placa de fonte de TV. É uma placa de uma fonte de uma TV da Sony. Mas aqui o importante é o teste de componentes, tá, pessoal? Aqui o importante não é como é que ela funciona, todos esses detalhes aí, tá? Aqui o importante é o teste de componentes. Vamos colocar aqui. Ficar aqui numa posição que dê pra gente ver. Tá? Então vamos começar aqui pelo teste de resistores. O teste de resistores, nós temos aqui nessa placa, aqui eu tenho 2 resistores. Deixa eu ver se vai dar para pegar eles aqui, ó. Já achei eles aqui, ó. Aqui, ó. Esses 2 resistores aqui, eles são de, vamos ver aqui na câmera. Olha lá. É o R6523 e 6519. Eles são de 47 ohms, tá? Lembrando que são esses 2 aqui. Os resistores no circuito, você vai medir ele nos 2 sentidos e em nenhum deles a leitura deve ser maior do que o valor do resistor. Pode dar igual ou menor, tá? Então, você tem que zerar ele. Tem que zerar, né? Que você vai testar resistor. Então vamos ver aqui, ó. Medir nos 2 sentidos, tá? Então teve gente que me perguntou, Luiz, por que no circuito eu tenho que medir o resistor nos dois sentidos? Porque no circuito ele está interligado a vários componentes, incluindo diodos, seios e transistores. Por isso que tem que medir nos 2 sentidos. Olha lá, esse aqui, ó. Num sentido ele deu 46 ohms, mais ou menos, entre o 40 e o 50 ali. E no outro sentido, ele deu mais ou menos 46 ohms, tá bom o resistor. Esse outro aqui, num sentido ele deu 46 ohms. E no outro sentido, 46 ohms. Perceberam a suavidade do movimento do ponteiro? Ó? Tá? Então o resistor tá bom. Vamos ver mais alguns resistores aqui para a gente testar. Tem esse daqui no canto, ele é 220 ohms. Tá aqui, ó. Às vezes a câmera demora para ajustar o foco. E às vezes simplesmente ela se nega a ajustar o foco. Esse cara aqui, ó. Ele é um resistor de... Ele é vermelho, vermelho e dourado. Ele é 2,2 ohms, na verdade. 2,2. Não quer acertar o foco de jeito nenhum. Vamos ver se assim ele acerta. Não quis acertar o foco. Agora sim. Olha lá. Agora acertou. É o R6314, ó. Vermelho, vermelho e dourado. 2,2 ohms. Então, mesma coisa. Ele está aqui, ó. Ele está aqui, medindo os 2 sentidos. Olha lá. 2,2 ohms. Olha a precisão do multímetro. E 2,2. Olha a precisão do bicho. Então quer dizer que o resistor está bom. Vamos ver aqui. Esse aqui, ó, 1K5.
Ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Demora para acertar o foco esta coisa. 1K5. Marrom, verde e vermelho. 1K5, ele tá aqui, ó. Bem aqui. Aqui, esse resistor aí eu vou testar na escala de vezes 100. Tem que zerar ele, né? Porque você vai medir resistor. Um K5, né? Então, lembrando que agora você vai multiplicar a escala por 100. Ou acrescentar 2 zeros. Então, aqui, ó. 15. 14, na verdade, né? Então, nós temos aí 14.400. 1.400. Um pouco menor do que o valor pode, não pode dar maior, tá? Mas esse maior que eu falo, pessoal, é dentro da tolerância, né? Lógico que ele não pode... Se ele der, por exemplo, 5% a mais do que o valor, está dentro da tolerância, tá? Se der muito maior, ele está com defeito. Nós temos esses daqui, ó. Eles não usam código de cores, né? Ele tem um valor direto no corpo, esses daqui, ó. Esse daqui. Ele é de 22 ohms. Esse aqui, ó, 22 ohms. 22 ohms. 22, escala de vezes 1. Pessoal, eu não estou mostrando a chave seletora, porque eu coloquei o multímetro para que ele fique o mais próximo possível da câmera, tá? Para que vocês possam ver ele em ação aqui. Então vamos ver aqui, ó. Esses caras aqui, ó. Ele é de 22 ohms. Olha a precisão dele. 22 certinho. Aqui em cima. No outro sentido, 22 ohms. Esse aqui é de 22 também. 22. 22. Eu acho que eu deveria fazer meus cursos com esse multímetro. Esse multímetro aqui é excelente. É que esse multímetro aqui, pessoal, você só encontra ele usado para comprar. E se você, existem lojas de instrumentos usados. Se você conseguir um multímetro mais ou menos que nem esse, não precisa ser exatamente desse modelo, né? Desse jeito aqui, ó, dos anos 60. Esses multímetros aqui é de R$500 para lá, usado. Tá? É bem caro esses multímetros aí. Na época ele era caro, na época dele. Então nós temos... Agora nós vamos testar alguns SMD. Deixa eu ver se dá pra gente ler. Então essa placa aqui fica ruim. Tem muito pequenos os SMD daqui. Tem uma outra placa aqui que dá pra ver melhor os SMD. Aqui, essa placa aqui já dá pra a gente ver melhor. Aqui, ó. Olha lá. 47 ohms. 470, ó. R93 24, 93 23. 470 ohms. Ou 47, né? Porque esse zero no final não conta. Então nós vamos testá-lo. Se eu não perdi ele de vista. Ah, tá aqui, ó. Eles estão aqui. Aqui. 47 ohms. Ah lá, no sentido ele deu 25, tá na escala de vezes 1, tá? 25. Vou levantar ele um pouco mais aqui por causa da luz. Bom, vamos lá. Aqui deu 25. E no outro sentido 25. Um pouquinho menos de 25, né? O que já era de se esperar, porque eles estão em paralelo, né?
47 dividido por 2 dá 27,5. Não. 47 dividido por 2 dá 23,5, né? Então, como eles estão em paralelo, 26 ohms, 23 ohms, 24 ohms por aí. Aqui tem outro, ó, SMD. 221, ó. 221, tá vendo? Ele é de 220 ohms. 220 ohms tá aqui. Aqui, ó. 220 ohms. Vamos ver? Aqui você pode testar ele ou em vezes 1, como tá aí. 220, ó. Ele dá 200, 220 ali, só que fica meio ruim para ler, né? E no outro sentido, ele deu 220. Como tá ruim para ler, a gente põe no vezes 100, zera. E aí, vamos testá-lo. Ah não, pus na escala errada. Pus na vezes 1K. Agora tá na vezes 100. Dá uma ajustadinha aqui. Pronto, agora tá na vezes 100. Olha lá. 2 ohms. 2. 2. Então, 200 ohms, 220, né? Na verdade, se não estiver bem zerado, ele pode dar uma pequena diferença. Mas lembre-se que no circuito a leitura pode ser menor do que o valor, não pode ser maior, tá? Tem uns valores altos aqui, ó. Deixa eu pegar eles aqui para vocês verem. Esses aqui são iguais. (104), tá vendo? Eles são de 100K. 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 Esses resistores de 100K, eu posso testar ele na escala de vezes 1K ou vezes 1000. Vamos zerar ele. Zerando, zerou. E vamos medir ele nos dois sentidos, né? Esse aqui é de 100K. Ó, ele deu 30K. E no outro sentido, ele deu 50K, quase 50K. E menor pode. Esse daqui deu 30 de um lado e do outro lado 50. Já era de se esperar que esses resistores aqui estão em paralelo, tá? Esse daqui ele deu 30 de um lado. Do outro lado ele deu 50. Aqui é a mesma coisa, ele vai dar a mesma coisa. Que esses resistores aqui, esses dois estão em série, esses dois estão em série entre eles, essa série e essa série estão em paralelo. Então aqui é uma associação mista de resistores, é por isso que ele deu menor do que o valor. Lembrando, pessoal, menor pode, não pode dar maior do que o valor dele, mas menor pode dar sem problema. Tá? Então é dessa forma que você testa resistores. Vamos testar um de valor alto para a gente usar a escala de X10K e testar o funcionamento da bateria, né? Aqui, ó. Esses daqui, vou colocar ali bem perto. Olha lá. Esses daqui são de 300K. Esse de 300K, eu vou colocar na escala de 10K para usar a bateria de 22,5, vou zerar. E vou medir ele. Num sentido. Olha lá, ele deu 18. Como está na escala de X10K, 180K. Invertendo. 180K. Menor pode. 180K. Também. E esse a mesma coisa. Que eles estão interligados, tá, pessoal? Não somente em série, como tem diodo aqui junto com eles.
Tem outros componentes por aqui também. Tá? Menor pode, o valor pode ser menor no circuito do que o que está marcado no corpo. Tá? Então, os resistores você testa dessa forma. Você mede sempre nos dois sentidos. A leitura pode ser igual ou pode ser menor do que o valor no corpo. Não pode ser maior. Se der maior, significa que o resistor está com defeito. Aí você tem que tirar ele para ver se ele está aberto ou alterado. Tá? Pessoal, agora nós vamos testar os diodos no circuito. Os diodos, todos eles você testa na escala de vezes 1. Vezes 1. Tá? Vou colocar ele mais para trás agora para vocês verem a escala que eu estou colocando, né? Porque agora a gente não vai medir resistência, né? A gente vai testar componentes. Então os diodos você testa na escala de vezes 1, como está aqui. Ó. Se você quiser zerar, você pode zerar. Não é obrigatório. É obrigatório você zerar no teste de resistores, tá? Mas no teste de outros componentes, não. Beleza. Os diodos. Bom, aqui embaixo não tem nenhum SMD, diodo SMD para a gente testar, né? Porque os diodos estão todos aqui por cima. Ó. Os diodos dessa placa estão todos aqui por cima. Aqui tem um. Aqui tem outro. Tá? Pessoal, tem um aqui que não é diodo, tá? Esse cara aqui, ó. Esse diodo aqui não é, esse componente aqui não é diodo, ele é um jumper com uma capinha de ferrite em volta, tá? É um FB9903, que seria um feedback, né? Esse componente aí, na verdade, é um jumper que impede a saída de interferências dessa parte do circuito, tá? Então é para isso que serve. Então, os diodos, vamos começar com esses três aqui, ó. Vamos começar com esses três aqui. Escala de vezes 1. Você vai medir ele nos dois sentidos. Como ele está no circuito, num sentido o ponteiro vai deflexionar bastante e no outro sentido o ponteiro deflexiona bem menos. Ou nada. Vamos começar com esse aqui. Ó. Num sentido conduz. Esse daqui está virado do mesmo lado, conduz também. E esse daqui também. Lembrando que multímetro analógico, não importa qual, a ponta preta é positiva. Porque as pilhas e baterias têm um positivo ligado na ponta preta, tá? Então os multímetros analógicos, a ponta preta é a positiva no ohmímetro, medidor de resistência, tá? Invertendo as pontas, não conduz, não conduz, não conduz, tá? Esses diodos aqui, ó. Não conduz, invertendo, ele conduz. O valor da resistência varia de acordo com o diodo, né? Então, os diodos estão funcionando, estão bons, tá? Então o diodo é bem fácil de testar. Tem um grandão aqui, ó. Tem um grande bem aqui. Vamos testar ele também. No sentido direto e no sentido inverso. Os diodos estão funcionando, tá? Então o teste do diodo é bem fácil de você fazer. Nós temos também os testes de continuidade. Os testes de continuidade são os testes nos componentes que têm baixa resistência, ou fios, como por exemplo os fusíveis. Vamos ver aqui, essa placa não tem fusível. Vamos ver aqui. Essa daqui tem. Aqui, ó. Fusível, teste de continuidade, vezes 1, já está zerado. Tá? Esse daqui é um termistor, dois na verdade. Esses dois aqui são dois termistores. Eles são resistores de baixo valor, cuja resistência diminui com a passagem de corrente e aquecimento dele. Então, ele é um resistor que diminui a resistência com o aumento de temperatura. Por isso que ele se chama termistor de coeficiente negativo ou NTC. Então, como o valor dele é baixo, escala de vezes 1, olha lá. Ele dá uma resistência em torno de 2,5 ohms por aí. Quando ele esquenta, a resistência dele diminui mais. Esse outro aqui
ele já tem resistência baixa, tá, pessoal? Naturalmente. Só que, quando ele esquenta, a resistência diminui mais ainda. Tá? Esses resistores brancos, esse aqui, por exemplo, é de 2 ohms. Ó. Esse resistor branco aqui. Ó. É 1.2 ohm. 1.2. 1,2. Esses branquinhos atrás dele é o 0.47. Aqui, ó. É 0.47, o outro 0.1. Resistores de valor baixo, 0,1 e 0,47. Tá? E esse de 1,2, esse branco. Vamos ver esses aqui de trás, ó. Esse aqui é 0,1. Esse. Olha lá. 0 ponto alguma coisinha, tá vendo? O ponteiro nem foi até o 0. O 0 é isso aqui, ó. Esse é 0. Olha aqui, ó. Olha lá, 0 ponto alguma coisa, 0.1. Esse é 0.47. Olha lá, meio. Perceberam na precisão? Prestaram atenção na precisão desse multímetro? Esse é de 1,2. Daqui a gente vai ter que testar por baixo. Aqui estão os terminais dele. Olha lá, 1.2. Certinho. 1,2 ohms. Tá? Vamos ver onde tem mais continuidade aqui, ó. A 0,1, mais um aqui, ó. 0,1. Esse aqui. Esse. 0,1. Vamos testar ele aqui por baixo. Aqui, ó. Aqui os terminais dele. Olha lá. 0,1. Muito bom. 0,1 continuidade dele. Tá? Muito bem. Agora, nós vamos ver como testar os transistores. Essas placas aqui, a gente tem dois tipos de transistor. A gente tem transistor bipolar e transistor MOSFET. E é claro, tem os diodos, que são esses componentes aqui, diodo duplo, né, que a gente nem testou. A gente pode fazer isso agora. Ó, aqui é um diodo. Aqui é um diodo, esses três terminais, dois juntos. Anodo, anodo interligado. E aqui é outro diodo, anodo, anodo interligado. Aqui é o catodo, né? Então aqui é diodo. Conduz um sentido, outro não. Agora percebam a resistência baixa que esse diodo apresenta. Olha só. Tá vendo? Olha a resistência baixa dele comparado com um diodo comum, tipo esse daqui, por exemplo. Tipo este. Olha a resistência de condução desse cara. Vou pôr aqui para vocês verem. Esse aqui, ó. Olha a resistência de condução desse. Olha lá. Tá vendo? Olha a resistência de condução desse daqui. Agora, prestem atenção na resistência de condução destes. Ah, tá vendo? E não é curto, tá, pessoal? Não é curto. É que esses diodos aqui são diodos Schottky. O diodo Schottky, ao invés de ele ter duas pastilhas semicondutoras, ele tem uma pastilha semicondutora e um metal. Por isso que a resistência dele é bem baixa em relação à queda de tensão dele, é bem mais baixa do que um diodo comum. Tá? Esses diodos aqui são diodos Schottky, diodos muito rápidos, tá? Que tem um terminal, um cristal normal semicondutor e um metalzinho dentro. Voltando aos transistores. Tem dois tipos de transistores aqui. Tem um transistor comum bipolar e tem um transistor MOSFET, né? Os transistores maiores que tem na placa, a maioria deles são transistores MOSFETs. Mas nessa placa tem um transistor bipolar, que é esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Só não vai dar para ver o código dele. Que é uma pena. Vamos ver se eu consigo.
É que o código dele está muito apagado. Olha lá. É um 2SD 1691. 2SD. Eu não sei se dá para vocês verem aí. Mas ele é um 2SD, olha lá. 2SD 1691. Ele é um transistor da série japonesa. Esse cara aqui, ó, é um transistor da série japonesa, é um 2S, né? Mas é um 2SD. Os transistores da série 2S tem o 2SA e o 2SB, que são PNP, e tem os 2SC e 2SD, que são NPNs. Portanto, esse aqui é um transistor NPN. Tá? Esses transistores de potência média, a base dele nunca é no meio. Colocando o código para sua frente, a base é o lado esquerdo. O coletor é o meio, a base é o lado esquerdo, o emissor é o lado direito. Então, para testar esse transistor, escala de vezes 1, já está, né? E aí você vai colocar a ponta preta na base, que é esse lado aqui, ó. E a vermelha nos dois terminais. Opa, me enganei, a base desse lado aqui, ó. Ah, não, a base está desse lado aqui, ó. Cara, os que tem a base do lado esquerdo são aqueles que tem um metal aqui atrás, né? Que tem uma chapinha metálica. Esse aqui não tem. A base dele é esse lado aqui, ó. Esse terminal aqui, o da direita, tá? O terminal da direita, nesse modelo aqui. Então a preta na base, a vermelha, olha lá, parou no 20. Parou na mesma posição. Agora, colocando a ponta vermelha na base e a preta nos dois terminais, o ponteiro não deflexiona ou deflexiona muito pouco, porque está na placa, né? E entre coletor e emissor, o ponteiro não deflexiona ou deflexiona muito pouco. Tá? Então esse transistor aqui, testamos ele com a ponta preta na base, a vermelha nos dois terminais conduziu, e com a vermelha na base não. Transistor NPN, né? Pelo código dele já dava para saber. Nós temos aqui... aqui não tem mais transistores, mas nós temos aqui embaixo, ó. Os SMDs, isso eu já expliquei no vídeo, né? Os SMD, vamos por aqui, ó, desse lado dá para ver melhor. Aqui, ó. Transistor SMD, esse. A maioria dos transistores desse tipo SMD são bipolares. É claro que você pode encontrar transistor desse, FET, você pode encontrar transistor digital, mas a grande maioria dos transistores SMD são do tipo bipolares. Tá? E outra coisa, para você identificar que é um transistor e não um diodo, o diodo tem dois terminais na mesma trilha, e o transistor tem um terminal em cada trilha, e essas trilhas devem ter ligação com outras peças, tá? Como aqui, por exemplo. Eu tenho um terminal em cada trilha e cada trilha vai para algum componente diferente. Tá? Então aqui eu tenho um transistor e aqui eu tenho outro. Por enquanto eu não sei se é NPN ou PNP. Em relação aos terminais, na maioria desses transistores aqui, percebam que ele tem um terminal de um lado e dois terminais do outro lado. O terminal que está isolado do outro lado é o coletor. E dos dois terminais que estão juntos, o da esquerda costuma ser a base. Então, coletor, base, emissor, coletor, base e emissor. Então, o coletor é o que está sozinho, a base é o lado esquerdo e o emissor é o lado direito. Tá? Então, nós podemos testar esse transistor aqui, ó. Esse cara aqui. Eu já aproximei para vocês verem, né? Então, como a base é esse terminal aqui, a base é aqui, ó. Eu não sei se esse transistor é NPN ou PNP. Eu vou testar primeiro com a ponta preta na base e a vermelha nos outros dois terminais. Ah lá, ele conduziu até entre o 30 e o 25. E aqui também. Então, eu descobri que esse transistor é NPN. Vamos testar com a vermelha na base? A vermelha na base ele não vai conduzir, ó. E entre coletor e emissor,
Não conduzam muito pouco. Esse outro, eu vou começar com a ponta preta na base aqui, ó. A base dele aqui. E a vermelha aqui. Não deu nada. Não conduziu. Não conduziu com a preta na base. Vamos ver se com a vermelha vai. Com a vermelha na base. Vermelha na base. Olha lá, conduziu. No outro terminal aqui, ó. Aqui, vermelha na base, preta aqui. Opa. Tô encostando. Conduziu. Conduziu. Então, esse transistor aqui é PNP, tá? Tem esses dois aqui no canto. A base desse lado aqui, eu vou começar com a preta na base. Não deu nada com a preta na base. Vamos pôr a vermelha para ver. Não. Mas aí tem um detalhe. Isso aqui não é um transistor, é um CI. Ele está como IC. Esse aqui não é transistor, pessoal. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver aqui. Olha lá. São CIs. IC 9307. Esse transistor, ó, ele está como Q. Ele está como Q. Esse aqui é transistor. Esse aqui é um CI. Tá? É um circuito integrado. Esse daqui é aquele TL431, tá, pessoal? É o TL431, só que no formato SMD, tá? Esse CI aqui, ele vai ligado no circuito de feedback dessa fonte. Então, esse é transistor. E esse aqui é um TL431. Vamos testar o transistor. Aqui eu tenho um transistor. Esse aqui é o CI, o TL431. Pessoal, o TL431 não dá para testar frio, tá? Porque ele é um regulador, ele é um circuito integrado. Ele tem vários componentes dentro, tá? Então nem adianta que não dá para testar ele a frio. Vamos lá. Vamos ver o transistor aqui, ó. Preta na base. Aqui não conduziu com a preta na base. Vamos ver se com a vermelha na base vai conduzir. Ela conduziu com a vermelha na base. Vamos lá. Vermelha na base. Aqui. Preta aqui, ele conduziu. E a preta desse lado. Não conduziu. Esse transistor aqui, teria que pegar o código dele, mas ao que parece, esse transistor aqui é daquele transistor digital. O transistor digital é um transistor que tem resistores dentro, ligado entre a base e o terminal de saída dele, e o outro da base para emissor. Tá? Então esse transistor aqui deve ser do tipo digital. Nem todos os transistores que tem aqui são bipolares, a maioria é, mas tem um ou outro que é CI, tem um ou outro que é transistor digital. Tá? Esses daí não dá para medir. O transistor digital não dá para medir no circuito, tem que tirar ele, porque a resistência dele é alta. Tá? Então teria que fazer um teste melhor com ele fora da placa. Então, pessoal, o transistor bipolar é assim que você testa, né? O bipolar comum, obviamente. Tá? Agora, nós vamos ver como testa transistor MOSFET. Essa placa aqui, ela tem MOSFET. Vamos ver. Observem, ela tem dois MOSFETs aqui, ó, nesse dissipador, que vão chavear aqui, ó. Esses MOSFETs vão chavear esse transformador, né, no caso dessa fonte. E ela tem mais MOSFETs aqui. Tem aqui, ó. Tem aqui nesse dissipador, ó. Aqui, ó. Aqui no dissipador, tá? Então vamos ver como é que a gente pode testar MOSFET usando esse multímetro aí.
Tá? Esse MOSFET aqui, como a maioria dos MOSFETs que vocês vão encontrar em fonte chaveada são de canal N. Tá? Vamos colocar ele aqui embaixo, os terminais. Vou colocar desse lado para vocês enxergarem melhor. O MOSFET está aqui. Ó. O meio dele é o dreno. Uma das extremidades, no caso essa extremidade aqui é o source, porque ele vai no resistor de valor baixo ao terra. E esse terminal aqui é o gate, né? Então, gate, dreno e source. Então, na escala de vezes 1, você vai fazer o seguinte. O MOSFET que a gente vai testar agora é o MOSFET de canal N. Que a maioria dos MOSFETs que tem fonte chaveada são MOSFETs de canal N. Então, você vai colocar a ponta vermelha no dreno, aqui. E a ponta preta no gate e no source. No gate, o ponteiro não mexe, e no source o ponteiro mexe. Tá? No gate não vai, no source vai. Se o ponteiro mexer no gate, ele está em curto. Tá? Aqui, ó. Aqui o ponteiro mexe. Agora nós vamos inverter, nós vamos colocar a preta no dreno e a vermelha no gate, e no source o ponteiro não mexe. Tá? E entre o dreno e o source, o ponteiro só mexe num sentido, porque tem um diodo interno nesse MOSFET. Aqui não mexe e aqui mexe. Tá? Agora nós vamos testar esses dois aqui. Ó. Aqui eu tenho um MOSFET e aqui eu tenho outro. São de canal N, então começa com a ponta vermelha no dreno e a preta, gate, source. No source o ponteiro mexe, no gate não. Depois inverte. Preta no dreno, vermelha, gate e source não pode mexer. E entre o dreno e o source, o ponteiro só mexe num sentido. Aqui mexe e aqui não. Se mexer nos dois, ele está em curto. Agora o outro. Começa com a vermelha no dreno. Preta, gate, source. Só no source o ponteiro mexe. Agora colocando a ponta preta no dreno, a vermelha no gate e no source o ponteiro não mexe. Nenhum dos dois. Entre o dreno e o source, o ponteiro só mexe num sentido por causa do diodo que está dentro do MOSFET. Tá? Então esse MOSFET aqui está bom. Eu tenho aqui de uma outra placa. Aqui, ó, aqui de uma outra placa. Deixa eu ver. Aqui, aqui, ó. Tem esses dois aqui, ó. O teste é igual, tá? Vermelha, dreno, preta, gate, source. O outro, vermelha no dreno. Esse lado aqui. Dreno, preta, gate, source. Agora vamos inverter. Preta no gate. No dreno, aliás. Preta no dreno. Vermelha no gate, source, ponteiro não mexe. Preta no dreno, vermelho, gate, source, ponteiro não mexe. Entre o dreno e o source, num sentido não conduz, no outro conduz. Dreno e source, num sentido não conduz, no outro conduz. Tá? Aqui tem mais dois, ó. Vermelha no dreno. Gate, opa, não encaixou direito aqui. Dreno, source. Dreno, source. Aqui, ó. Vermelha no dreno. Preta no gate, no source. O ponteiro só mexe no source. Invertendo. Preta no dreno. Vermelha, gate, source não mexe. Gate, source não mexe. Entre o dreno e o source, num sentido vai, no outro não. Num sentido vai e no outro não. Então é assim que você testa os MOSFETs. No caso, pessoal, a gente testou os MOSFETs de canal N. Os MOSFETs de canal P você inverte a ponta. Você começa com a ponta preta no dreno. No MOSFET de canal N você começa com a vermelha no dreno. Tá?
Nós temos aqui o teste de bobinas, de uma forma geral, que na verdade são testes de continuidade. Que nem essa bobina aqui, ó, ela tem esses dois terminais. Aqui é uma bobina, aqui é outra. Então aqui é um teste puro e simples de continuidade. Aqui, ó. Aqui a resistência dela é muito baixa, tá, pessoal? Muito baixa. E aqui nós temos esse transformador aqui, ó. Esse transformador aqui, ele vai no circuito PFC dessa placa, né? Então vamos fazer o teste nele. Ele tem os terminais aqui, ó. Ele tem 3 terminais desse lado e 2 terminais desse lado aqui. Escala de vezes 1, ó. Os terminais desse lado conduzem entre si e os terminais desse lado também. Com o meio. Então o transformador tá bom. Pessoal, capacitor não dá pra gente testar aqui no circuito, tá? Capacitor não tem muito o que a gente fazer, teria que levantar ele do circuito, né? Porque o capacitor, não dá pra gente no circuito ver se ele está carregando ou descarregando, porque ele tá ligado com outros componentes. Então no circuito, o ponteiro pode mexer, mesmo que o capacitor esteja bom. Mas eu quero aproveitar e mostrar para vocês o seguinte. Aqui eu tenho o capacitor de filtro principal desta fonte. Para a gente saber se as fontes estão em curto ou não, na escala de vezes 1, você coloca a ponta vermelha no negativo desse capacitor, desse lado aqui, e a ponta preta no positivo dele. O ponteiro não pode mexer. Porque se o ponteiro mexer, tem curto na fonte. Eu vou pegar aqui uma outra placa e vamos fazer o mesmo teste. Ó. Outra fonte aqui, ó. Essa aqui tem 3 capacitores. Pessoal, os capacitores aqui não foram arrancados, tá? Essa placa não tem mesmo esses capacitores. Vamos lá. Ponta preta no positivo e vermelha no negativo. Olha lá, o ponteiro não pode mexer. Se o ponteiro mexer, tem curto na fonte. Vou pegar uma outra placa. Esse aqui tem 2, ó. 2 capacitores de filtro. É o mesmo processo. Você coloca a ponta preta no positivo deles, de um deles, né? Porque os dois estão em paralelo. E a ponta vermelha no negativo. O ponteiro não pode mexer. Tá vendo? Caso o ponteiro mexa, o capacitor está em curto. Aliás, o capacitor está em curto não, desculpa. Tem curto na fonte. Poderia até ser nos capacitores, mas é mais difícil de ser no capacitor. O defeito vai estar em algum componente da fonte que entrou em curto. Pode ser um MOSFET, pode ser um CI, tá? Pode ser um capacitor de cerâmica ou de poliéster. Eletrolítico pode ser também, mas é mais difícil entrar em curto esses capacitores em fonte chaveada. Os transformadores, esses transformadores aqui, se vocês observarem, a gente já mostrou isso aqui no vídeo aí durante essa semana. Olha que interessante. Esse transformador, ele tem fios. Nem todos os terminais dele tem fio ligado, tá? Esse terminal do meio tem esses 2 fios aqui, ó, nesse terminal. Esses 2 aqui não tá ligado em nada. Esses 2 fios, cada um vai num terminal desse. Desse lado, ó, esse tem fio, esses 2 não tem nada, esse aqui tem fio, tá? Então aqui tem 2 terminais que não tá ligado em nada. E aqui tem 2 que não tá ligado em nada. Então, ó, esses que estão na mesma trilha, esse terminal aqui tem que fazer continuidade com esses 2, que é um enrolamento. É o secundário. E esse daqui tem que fazer continuidade entre eles. Tá? Na verdade, esse aqui é o secundário, esse aqui é o primário. Esse lado aqui é o primário e esse aqui é o secundário, tem que fazer continuidade entre eles. Esse aqui é o primário. Continuidade entre eles, com o meio também. Mas não faz com esse outro lado. Aqui o secundário. O secundário tem que fazer continuidade esses 3 aqui, ó, tá? Esses 2 aqui não tá ligado em nada. Tá? Então esse transformador tá bom.
Já esse outro transformador amarelo, ele tem todos os terminais ligados em fio. O amarelo. O amarelo, todos os terminais são úteis. Todos. No amarelo. Então, o amarelo, os terminais desse lado aqui, ó. Aqui é um primário. Aqui é um secundário. Faz contato entre eles. Mas não faz com o primário. Esses três aqui faz contato entre eles. É um secundário. E aqui nós temos outro secundário. Tá? Então tem um primário aqui, um secundário aqui e um outro secundário desse lado. Tá? Então também dá para você testar a continuidade desses transformadores. Tá? E por fim, eu tenho um circuito integrado aqui, ó, que é usado nessa fonte. De vez em quando ele não quer fazer zoom, não quer fazer foco. Agora ele fez foco. Faz quando quer também. Esse CI aqui, ele tem um MOSFET interno e um gerador de PWM. O MOSFET vai ligado nesse pino aqui, nesse pino, dreno, e o source aqui, ó. Source nesse pino. Dreno, source. Então, o dreno e o source, eles têm um diodo interno. Então eu posso medir esses dois terminais entre eles, o ponteiro só vai deflexionar num sentido. Se deflexionar nos dois, você deve estar em curto, aí você tem que tirar da placa para confirmar. Então vou fazer esse teste aqui, ó. São esses dois terminais aqui, ó. Olha lá, aqui ele não conduz. E aí ele conduz. Tá? Quer dizer que o CI não está em curto. Eu não sei se ele está bom, mas em curto ele não está. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria apresentar para vocês no vídeo de hoje, né? Como testar os componentes eletrônicos no circuito usando um multímetro dinossauro da eletrônica, né? Um multímetro dos anos 60, um baita multímetro. Pessoal, deixa eu dar uma dica para vocês. Nunca guardem um multímetro em escala de resistência, em nenhuma delas, porque isso pode descarregar as pilhas e baterias. Então você pode guardar, eu costumo guardar na escala de tensão alternada, porque se alguém pegar o multímetro e enfiar na tomada não vai queimar, tá? Então evitem de guardar o multímetro em escala de resistência, em escala ohmica, tá? Porque o multímetro ele pode descarregar as pilhas e a bateria. Essa bateria, como eu falei para vocês, de 22,5, ele está nesse multímetro desde 1989, faz tempo, né? Eu tenho esse multímetro aqui, esse multímetro era do meu pai, né? Ele comprou ele nos anos 60, na época que ele estudava eletrônica, e aí, já era caro na época, né? E depois ele acabou ficando comigo, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, o que vocês acharam. Dê um like no vídeo. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica, quem está chegando agora. Não, o Agostinho, o CI não tem como testar, porque o CI, o próprio nome diz, né? É um circuito integrado. Ainda tem o AS Lino em Portugal, né? Aqui, essas baterias talvez você ache na China hoje em dia, né? Mas ficou um bom tempo sem aparecer essas baterias no mercado. Aliás, muitos e muitos anos. Tá? Então, pessoal, o multímetro Sanwa, esse é Sanwa mesmo, tá? Não é essas imitações da China, né? Isso aí é Japão. Esse multímetro aí é... Na verdade, pessoal, esse multímetro aqui é japonês, mas ele foi montado no Brasil. Tá? O multímetro é montado, esse multímetro foi montado aqui. Tá? Você vê? Eu sou de 73, né? Então, Jader, é o seguinte, essa bateria, eu não sei se você consegue ela na China, né? Mas aqui no Brasil você não acha.
É, deve achar, né, nos eBay da vida. Você deve achar essa bateria ainda, né? Sim, Ícaro. A finalidade dele é dividir a corrente entre eles, tá? Beleza, Ernesto? Claro, nós vamos continuar o trabalho, né? Eu sei que vocês gostam das nossas aulas, dos nossos vídeos, dos nossos cursos, né? Claro. Se ninguém gostasse, eu já tinha parado com isso aqui. Ô, Ernesto, eu recomendo um multímetro que tem as características desse. Escala de vezes 1 vezes 10K, 20 km por V. A marca não importa, né? Então, eletrônica geral, nós somos do mesmo ano, né? Nós temos a mesma idade, ou mais ou menos, né? Próximo. Então, mas vocês viram que esse aqui, a chave seletora é separada, ela não é feita em placa, né? Bom, era coisa dos anos 60. Pessoal, esse multímetro aqui, ele foi feito para durar. Não é igual aos de hoje, que é meio descartável, né? Esse aqui é para durar, esse aqui é para anos você usar, né? Beleza. Ô Francisquinho, eu tenho que fazer lá com o meu parceiro comercial, a gente vai fazer um curso do Versys, tá? Que beleza. Qual o Samba, né? É, esse não tem escala off, né? Então esse a gente deixa na escala de ACV para não ter perigo. Não, esse Luiz Burgos aí é o nome do meu pai, né? Ele que pôs. E por coincidência o nome dele é parecido com o meu, né? Sim, o Samuel, é caro esse multímetro usado, que eu já fui ver o preço. Ele é caro. Tem uma loja aqui em São Paulo chamada LCV Instrumentos. LCV Instrumentos. Essa loja fica na Rua do Triunfo e eles vendem instrumentos usados. Tinha uma outra loja que era ali na Rua Aurora, mas não do lado da Santa Ifigênia, do outro lado, depois da Rio Branco. Vendia esse tipo de multímetro. Era Bernardino o nome da loja. Era Bernardino Instrumentos. Acho que nem existe mais essa loja. A Bernardino. Então, Cláudio, o Simpson, eu já trabalhei com esse Simpson aí que você fala. Ele é grandão, né? E tem a caixa de baquelite também. Já trabalhei com esse, é muito bom. É o mesmo estilo desse, só que ele é maior, né? É ótimo. Se não me engano, esse Simpson é americano, né? O nome do cachorro? Ah, o nome do cachorro não podia ser Luiz Burgos, né? Ele já teve muitos cachorros. Não é essa, mano. Isso é ruim. De 300 a 400 um desse? Bom, eu vi há uns anos atrás, era mais de 500. Usado. Usado, né? Porque novo não tem mais, né? Não fabrica mais. Pessoal, a Samba ainda existe, a Samba ainda faz instrumentos, ainda faz multímetros. Só que o multímetro Samba hoje é plástico, é igual esses China, né? Eu não sei se eles são da mesma qualidade, né? Mas é mesmo estilo. Beleza, Dinaldo? Dá um ruim no alto-falante do celular. É que eu não tô com o celular aqui, ó. Eu posso dar uma olhada depois. Que aqui tá tudo conectado direitinho, né? Boa noite, Carlos Alberto, beleza? Ah, você fala no eBay? Ah, no eBay sim, pode ser que você ache mais barato, né? Porque aí são pessoas comuns vendendo. Tô falando em loja, né? Aí a pessoa vendendo. Tudo bem que o eBay tem loja que vende no eBay, né? Mas assim, em loja mesmo de instrumento eu já fui ver esse multímetro aí. Já fui ver o preço. É, então. Tem. No Mercado Livre é capaz de se achar, né? Porque ali são pessoas normais vendendo, né? Tem muita pessoa. Tem muito físico que vende ali.
Samuel, até tem os da Icari, não, da Icari não, da Icel e tem da Minipa, mas aqueles mais carinho, né? Aqueles lá até que são bons. Legal, não é um desses aqui, mas funciona bem. Ah, sim, você tem o Versys Turbo, né? Legal. R$ 23. Você pagou barato. Mas ele funciona bem. O preço tá bom, R$ 23, bem barato. Bem barato mesmo. É que multímetro analógico hoje em dia é mais difícil de você encontrar, né? Porque a grande maioria dos multímetros que vendem no mercado são digitais, né? Minipa é bom, marca boa. Ô Luiz Barreto, placa Y de TV plasma, se não for transistor de excelente qualidade, esquece, vai queimar mesmo. Tem que ser transistor muito bom, de muito boa qualidade. Original de preferência, senão não adianta, ele não suporta. Microscópio digital USB? Ah, pode usar. Versys, né? Tá chovendo bastante aqui, viu? Chovendo bastante. O Mini pode ter 321. É bom, esse 321 é ótimo. 3021. O ProsKit é quase é o mesmo jeitão do Minipa, né? ProsKit. Não, Icel não. Funciona, Cláudio. Se funciona, não. O Icel você não pode jogar fora nunca. O multímetro Icel é ótimo. Pelo menos era, né? Não sei, esse aí eu não experimentei ainda. Eu já usei bastante da Icel, mas esse daí eu não cheguei a usar, não. Deu Xing Ling, né? Você comprou ele com defeito? O vendedor estava vendendo ele com defeito? São Paulo é terra da garoa e da chuva também. Ah! Então, o Icel é ótimo. Não vai jogar fora o Icel, não tá doido? Até o Xing Ling eu tenho dó de jogar fora, imagina o Icel. Boa noite, José Marinho, beleza? Um abraço pro pessoal de Caldas Novas. Aí tá sol, né? É que a chuva é o seguinte, geralmente ela gasta tudo aqui em São Paulo, no Rio, Minas. E quando chega aí não tem mais nada. Não caiu tudo aqui. Pessoal, como eu falei para vocês, o multímetro Sanwa, né, muito bom multímetro. Esse multímetro era do meu pai, quando ele estudou eletrônica, né, ele chegou a trabalhar com ele também. Meu pai trabalhou na Colorado, né, que era uma antiga fábrica de televisores que tinha aqui no Brasil, né? E ele usava esse multímetro aí também. Muita chuva mesmo. É época, né? Caiu a net? Não, aqui não. Aqui tá funcionando ainda. Que beleza. Não funciona por nada. Aí precisa ver quem te vendeu, se ele te vendeu bom ou com defeito, né? Muita chuva em Goiânia também, né? Então, Ícaro, aproveita aí que só vai até dia 25. Pessoal, por falar nisso, os nossos cursos aí, nós estamos vendendo todos os cursos da Burgos Eletrônica até dia 25 de fevereiro, tá?
pode parcelar no cartão até 10, 12, 15 vezes sem juro lá pelo PayPal. Tá? Aproveita lá, você vai ter todos os cursos da Burgos Eletrônica. Tá? Ô Cláudio, eu usei muito pouco porque nas assistências técnicas que eu trabalhei já tinha multímetro lá, né? Eu não levava multímetro para lá. Eu usava os que já tinha na assistência técnica, que geralmente eram bons multímetros. E eu usava os de lá mesmo, tá? Porque todas as assistências que eu trabalhei tinha vários multímetros. Então eu usei mesmo da assistência. Esse aqui eu usava mais em casa para fazer alguns concertos. Osciloscópio a válvula. Aí tem que ver o estado dele, né? Se ele tiver com as válvulas boas, sim, ele vai ter uma precisão bem legal. Ô Anselmo, na verdade, meu pai chegou a estudar e trabalhar com eletrônica, mas aqui na minha família o louco é só eu. O resto é tudo normal, tá? Então, aí tá sol tá calor pra caramba. Né? Então, meu pai chegou a trabalhar com eletrônica e ele usava esse multímetro aí. Mas ele trabalhava na Colorado, na fábrica, né? Olha, o Eletrônica JM, talvez o Versys. Esse eu não conheço, conheço o Versys. Esse é meu xodó, cara. Esse aqui eu não vendo, não empresto, não dou, não alugo. Porque esse era do meu pai, né? Essa era dele. Analisar. Ô Paulo, manda de novo pra mim que eu não sei onde foi parar essa fonte. Eu sei que você mandou, mas eu não achei ele. Eu queria que você mandasse de novo. Por favor. Fica louco que nem eu, não, não. Pelo amor de Deus. Se você tá com as suas faculdades mentais em dia, mantenha assim. Nossa, Agostinho, você tem uma coleção de multímetros aí, né? Eu também tenho um monte de multímetro aqui. Eu tenho bastante multímetro, eu tenho multímetro analógico, digital. Analógico eu tenho uns 3 ou 4, contando com esse. Multímetro digital, eu devo ter aqui uns 4, 5 também. E 2 osciloscópios. Ô Samuel, não, esse multímetro aqui, meu... Quem não teve a oportunidade de trabalhar com um multímetro desse aqui, perdeu. Esse multímetro aqui é fantástico. Esse multímetro aqui é o melhor estilo de multímetro analógico que eu já vi. Em todos os tempos. Esse, aquele da Simpson. Tem um outro Samba que é maior, que ele tem 100 km por V de sensibilidade. Essa linha aqui de multímetros não tem pra ninguém. Ah, não, o ponteiro dele é suave, ele vai bem na manha. Então, analógico tem 4, né? Eu devo ter uns 4 por aí também, uns 4, 5 por aí. Eu tenho uns 4 aqui, aqui no meu quarto laboratório, etc, né? Mas perdido por aí pela casa, eu devo ter mais uns 2. Não, não, o japonês, esse aqui é de outro mundo, né? Aparelho japonês nem em comparação com o aparelho chinês, né? É que o chinês faz tudo na quantidade, né? Em grande quantidade, grande produção, né? Isso aqui é fabricação artesanal. Um digital. Eu tenho um digital bem antigo, mas ele não é da Icel, ele é de outra marca. Que agora eu não estou lembrando, mas ele não é Icel não, ele é um branco. Mas por incrível que pareça, esse multímetro antigo que eu tenho, digital, eu comprei ele de um camelô. Comprei de camelô lá na Santa Ifigênia, na época que os camelôs vendiam multímetros lá. Tinha os camelô que ficavam em frente às lojas, eles vendiam ferramentas, multímetros, etc. Daí um dia passando lá, eu vi um camelô, tinha esse multímetro aí.
que eu não tinha visto em outra loja. Eu comprei ele barato. Eu me lembro que um multímetro desse na loja tava 250 reais, um multímetro do mesmo estilo, né? Eu comprei do Camelô por 60 pau, e funciona maravilha. Ah, você tem um Vacuum Tube Voltmeter, um multímetro a válvula, né? Que beleza, você tem um voltímetro a válvula. É raridade também, é um dinossauro da eletrônica. Um Vacuum Tube Voltmeter. Então, Samuel, esse aqui tá com essa mesma bateria desde 89. Você viu que ele funciona, né? Porque eu uso pouco ele. Escala de X10K eu uso muito pouco. Então dura, é só você não deixar na escala que... Mas também essas baterias eram muito bem construídas, elas não vazam igual as baterias que tem hoje em dia, né? Multímetro digital da Neng. Bom, eu tenho um deles, ô Ciro. Eu tenho uma Neng. Oi, ô Rony, o nosso patrão aqui. Ô Rony, o que você procurou na Santa Ifigênia? O multímetro ou a bateria dele? Oi, Paulo, beleza? Paulo Toquida, muito boa noite. Não, sim. O Agostinho, o ideal na bancada é você ter os dois, tá? Analógico e digital. Não, aquele lá é ótimo. Aquele multímetro com frequencímetro lá é muito bom. Porra, lógico que dá, Ricardo. Você fala aquele portátil, nossa senhora, excelente. Ele bate muito o osciloscópio de hoje. Por que você acha que eu uso ele ainda? Boa noite, Marcos. Para todos nós. Não, não, não descarregou nem vazou, não. Essas baterias eram boas, mano. Essas baterias custavam caro pra cacete. Uma bateria dessa custava hoje que seria 200, 300 pau. Mas ela não vaza, ela dura. Como vai fazer com essa bateria acabar? Não pensei ainda. De repente eu acho alguma delas aí nos eBay da vida, né? No AliExpress deve ter, né? Eu não procurei ainda lá. Não, essa aqui não vaza. Desde 89, não vazou. E funciona ainda. Não, esse daí não tem output, Adriano, mas não precisa. O output você põe um capacitor em série com essa ponta aqui, ele já faz o output. Ah é? Puxando nas pontas? Ah, Samuel, não sei, isso pode ser característica do produto, mas eu já usei esse multímetro aí, eu não senti assim nada de extraordinário. Eu usei legal ele, funciona bem. O Aneng até que é legal, né? Eu tenho um multímetro da Aneng aqui. Funciona bem. Não, eu não vendo, Ícaro. Esses osciloscópios portáteis eu não vendo. O osciloscópio analógico é melhor para uma série de medidas. Só que devido ao espaço, devido à portabilidade, né? Você carregar ele, mobilidade é mais difícil. Por isso que o pessoal prefere o digital. Nossa, você comprou barato, Ricardo. Pagou barato mesmo. Esse multímetro aí vale a pena. Meu pai trabalhou na época com válvulas, né? A época dele era válvula. Esse multímetro ele foi feito para a época da válvula. Scope Meter HK800 por R$ 800. Tá bom o preço. O NIT UT61, esse eu não conheço. Oscar, é o seguinte, depende da área que você vai trabalhar. Se você for consertar som, micro-ondas, rádio, áudio, multímetro daí sobra. Agora, se você for trabalhar com TV, aí você tem que ter um osciloscópio, tá? Sim, Adriano, o osciloscópio analógico é real. O digital ele tem que converter, ele usa a amostra, ou seja, ele não pega o sinal todo, né?
Claro, Rafael. Eu sou daquela época também, né? Eu peguei os dois, eu peguei a velha guarda e a nova guarda. É, então, essa tradição aqui, a tradição passou para mim. Olha, ô Paulo, se você comprou da China, se você comprou junto no mesmo, na mesma embalagem, aí tem a Receita Federal, né? Ela devia ter informado. Aí talvez você tenha que entrar em contato com a loja que você comprou e avisar eles. Ah, Paulo, é só o que dá para ser feito, né? Você entrar em contato com a loja para ou eles reenviarem ou eles estornarem, né? Geralmente essas lojas da China costumam fazer isso. Eu já tive estorno dessas lojas aí, porque teve um produto que eu comprei que ele voltou para lá, mas é um em muitos que eu já tinha comprado, né? Aí eu entrei em contato com a loja e eles estornaram. O Adriano, quebra o galho sim. Não tem a mesma precisão de um desse aqui, mas dá pra fazer umas coisas com ele. Dá pra brincar um pouco. True RMS. Sim, requer um osciloscópio. Ah, sim, eu faço, de vez em quando eu faço com eles lá, o Ícaro. Eu faço com eles lá, o clube do técnico. Adriano, quebra o galho. Não é um Samba, não é um Icel, mas legal. Então, Paulo, entre em contato com a loja que você comprou e avisa o ocorrido, porque aí pode ser que eles mesmos estornam ou eles mandam de novo, tá? Eu fiz isso uma vez, deu certo. Pela Banggood, né? Precisa ver, porque às vezes não é que a Banggood não manda, é a bosta da Receita Federal que segura, entendeu? A Banggood manda, as coisas que eu compro pela Banggood vem. Não responde os e-mails, aí é difícil, né? Não tem um saque lá na loja? Seria um saque, né? Pode ser também, né? Porque tem uma distorção. A onda quadrada do chaveamento, ela não é quadrada, bonitinha, igual a gente vê na teoria, né? Ela tem um pouco de distorção. Porra, claro que tá. Pô, você tem um Icaro, um Icel, um Fluke. Meu, já tô com inveja de você. O Icaro, não, eu não vendo gravador de flash, né? Olha, Ciro, depende do preço. Porque se é uma mercadoria meio cara, com acima de US$ 50, US$ 50 ou mais, eles já taxam. Tá? Beleza, manda ver aí, ó. Manda ver. Em Goiânia? Olha, eu posso até fazer o curso, mas aí tem que juntar um pessoal, né? Porque senão. Porque tem que pagar passagem, hospedagem, tem uma série de coisas, né? Tem que valer a pena. Nishizawa, japonês, né? Pelo nome. Isso eu não conheço, Rui. Eu não sei se ele é bom ou não. É japonês, né? Geralmente japonês funciona. Indicaria as marcas, o osciloscópio? Ah, o osciloscópio, assim, os melhores que tem são Agilent, Agilent, Tektronix. Se você não puder ter desses aí, Minipa, Icel, essas são marcas boas. Multímetro barato? O Evander, Xing Ling. Né? Não, Claudio, seus multímetros são top, meu.
O Fluke? Nunca tive um Fluke. Nunca tive um multímetro Fluke. Eu sei que os Fluke são os melhores. Já trabalhei com Fluke, mas nunca tive. Então, tô com inveja do cara ali, mano. Ele tem 3 multímetros top. Ele tem um Minipa, um Icel e um Fluke ainda. Ele perguntou se tá bem servido de multímetro. Quase que eu falo pra ele, não. Não, mas se você quiser jogar no lixo de casa, eu aceito. DDA, né? Então tá a dica pra vocês aí, pessoal. Quem quer comprar no exterior, dá uma olhada no DDA. O problema é esse. O problema não é tanto você pagar a tributação. O problema é a coisa ficar clara. Por exemplo, chegou, a tributação vai ser tanto. A partir de tanto é tanto. Foi tributado, tem que avisar. E tem que avisar o cliente quanto foi. Para a pessoa poder ter a oportunidade de pagar ou não. Se a pessoa não quiser pagar, deixa voltar. Né? E depois pede o reembolso, algo assim. Foi procurar no multímetro. Tem que ver qual multímetro aí que se eu for procurar, né? Bom, meus queridos amigos, meus queridos patrões aí do canal. É um Curve Tracer. Esse Curve Tracer aí é bom, Hélio? Fluke. O Fluke é ótimo, é o melhor que tem, né? Não, o Xing Ling. Não, o Xing Ling, alguns funcionam bem, né? Vai muito da sorte também. Às vezes o cara compra um Xing Ling, o bicho funciona, nunca dá pau. Ou às vezes o cara compra um Fluke e ele dá pau no primeiro uso, né? Não precisa chegar em casa, né? Mas pelo menos um telegrama, alguma coisa avisando, né? Alguma cobrança chegando no endereço, alguma coisa assim, aí sim, né? Porque nem todo mundo vincula o negócio ao CPF, né? Bom final de semana. Ainda compensa arrumar TV? Bom, aí depende, né? Eu acho que sim, mas depende de onde você tá. Faz tempo que tá parado o multímetro? Tem que botar para rodar. Bom, pessoal, então a todos um ótimo final de semana. Boa noite a todos. Durante a semana a gente vai ter uns vídeos aqui no canal e no próximo final de semana a gente vai ter mais uma live aqui no canal Burgos Eletrônica. Tá bom, pessoal? Então, bom final de semana a todos e até sexta-feira que vem.